É estranho que uma teoria dos afetos, original única, elaborada ao longo dos anos no ensino de Lacan, tenha permanecido ignorada, até mesmo negada. Não devem faltar razões não confessáveis para a má polêmica, mas há mais que isso. Sem dúvida, ela permaneceu por muito tempo implícita, a ênfase recaindo menos sobre o efeito, né, do que sobre aquilo que o produz, o que por si só pode dar uma vantagem sobre ele ao ponto de retificá-lo às vezes. Um único exemplo, no texto A Direção do Tratamento, todos os afetos gerados pelo que Lacan chama de instância negativa da linguagem, a saber, o fato de a linguagem introduzir falta no real, falta essa que permite aos sujeitos pensar a ausência e a morte, e que se declina em falta a ser, falta de gozar, falta de saber, todos esses afetos tão dominantes na experiência que sustentam a demanda e a queixa, com que o analisando toma de assalto o seu psicanalista e que estão na origem do debate que acabei de mencionar. Pois bem, todos eles estão relacionados com o único principal significante da falta, o falo. Não é toda a definição do falo no processo edipiano, né? O que se padece não é negligenciado. Aqui padece me evoca muito a noção de paixão, patos, aquilo que a gente padece. O que se padece não é negligenciado. O texto termina se referindo à direção do tratamento, aliás, com considerações sobre a saída da queixa, mas a elaboração da causa estrutural está em primeiro plano. Não avançarei mais na demonstração, ela se aplica a muitos outros textos. O Seminário Angústia, de 62 e 63, introduz uma primeira inversão metodológica e conceitual. Por um lado, Lacan utiliza o afeto da angústia para elaborar sua concepção do objeto A. Por outro, esse afeto, tão essencial para os falantes, não é aí esclarecido pelo significante. É, pelo contrário, ele que permite abordar aquilo que é o objeto. E, enfim, por hora, antes de continuar, então me parece que, diferente de outros afetos, como, por exemplo, a alegria, a tristeza, que se daria, que se esclareceria pelo significante, segundo a Colette Soler, a angústia é o inverso, ou seja, ao contrário, é o próprio afeto que permitiria abordar aquilo que é o objeto dessa angústia, né? Então, me parece que aqui, enquanto tradicionalmente nos outros afetos o significante esclarece o afeto, aqui me parece que é o contrário, que vai em outra direção, né? É isso que fazia da angústia um afeto de exceção, o único que não engana, pois se refere não ao significante que nos extravia por meio de suas substituições, mas seu efeito de subtração no real, que é o objeto. O real, não sei se pressupõe que o real tem falta, uma coisa é no sujeito, a falta no sujeito. Não parece que o real seria a dimensão de falta, me parece que com a linguagem há uma espécie de corte, uma espécie de introdução, que por meio da linguagem a falta se introduz, adentra, por assim dizer, o real, né? A dimensão de falta. Então, não sei se daria para dizer que há falta no real, enquanto um registro, uma ordem, né? Mas que o sujeito, pelo processo constitutivo do sujeito, e com o uso da linguagem, é que vai introduzir essa falta no real. Mas o que seria também introduzir essa falta no real? Talvez um pouco, não sei se é muito associação livre minha, mas eu penso a dimensão da linguagem que dá sentido para as coisas, mas ao mesmo tempo não consegue dar sentido para tudo. Então a linguagem, que é aquilo com o qual nós usamos para falar sobre todas as coisas, mas nós não chegamos propriamente na coisa, né? A gente bordeia, por assim dizer, né? E a linguagem faz esse processo. Então, talvez a linguagem tenha esse duplo, de ao mesmo tempo
nos levar à coisa mesmo, mas ao mesmo tempo não estar nela própria, mas na sua borda, enquanto linguagem, né? Eu pensaria um pouco, a leitura que eu faria agora seria dessa falta no real nesse sentido, que aí como que isso me parece que volta? E por que seria um afeto que não engana? Se for pensar um pouco freudianamente, os afetos e as suas representações, que são as palavras, em linguagem lacaniana, os significantes. Então, eu falo que eu estou triste por um motivo, mas isso pode ser só um substituto de um significante recalcado, de uma representação recalcada, que se substituiu. E, nesse sentido, ele pode enganar. Por exemplo, eu explodo com alguém achando que eu estou com raiva dessa pessoa, depois eu me dou conta que é de outra pessoa e não daquela mesma. Enfim, então talvez o afeto possa enganar por essa perspectiva, e porque não enganaria unicamente o afeto de angústia. O que me parece, mas aqui eu já estou em níveis muito hipotéticos. Um pouco eu pensaria que a angústia ela seria um índice do próprio estado afetivo, emocional, e não do seu representante. No sentido que a angústia, ela indicaria um estado, uma emoção, que se explica menos por uma referência ao objeto, por exemplo, alegria, amor, amor a alguém, amor a algo, alegria porque algo me ocorreu. Angústia, talvez por isso Freud chamava assim objeto, e depois Lacan, até onde eu sei, vai falar que não é sem objeto, tem um determinado objeto, mas é da ordem do difuso, né? Angústia. Se for pegar a noção que eu uso de afetos em Spinoza, que é um estado do corpo, corpo-mente, né? Ou seja, um certo estado que o nosso corpo e psíquico fica, ou está, talvez a angústia seja o reconhecimento desse estado, só que sem muito linguagem para descrever o porquê, do que, da onde, para onde. Então, talvez, por o angústia ser um afeto que ele se coloca menos pelo significante que supostamente o esclareceria, talvez ele, por isso, ele esteja mais próximo do próprio estado, entre aspas, emocional, e poderia nos aproximar mais do objeto, porque teria menos, digamos, obstáculos via significantes. Me parece, me parece um pouco por aí, pelo menos o que eu consigo entender, ou formar algum sentido de tudo que eu já li do Lacan, Freud, o afeto da angústia não enganaria, talvez justamente por essa não remissão a significantes que dariam o sentido. E a angústia talvez indicaria esse próprio estado do corpo e não uma razão da angústia. A angústia é aquilo que você não sabe porque está angustiado, via de regra, né? E aí isso se reporta à proximidade, até onde eu sei, em Lacan, proximidade com o desejo, e aí daquilo que a gente não consegue falar, não consegue verbalizar, ou seja, não há significantes para isso, ou é muito difícil, porque é da ordem do inaudito, por assim dizer, né? De alguma forma. Mas não sei, eu posso ter feito também, tipo, expandido além do Lacan aqui, mas e aí acho que ainda falta esse final, entender, né? Se refere angústia não ao significante que nos extravia por meio de suas substituições. Vamos interpretar tipo, quase que palavra a palavra. Então, ou seja, os outros afetos nos extraviam, ou seja, por meio de várias substituições, nos afastam da própria coisa. Né? O que eu chamei aqui como estado do corpo, esse estado afetivo, vou chamar assim. Então, não teria esse extravio por meio de substituições que teria, por exemplo, nesse exemplo da raiva, por um processo de recalque, vai se substituindo, né? Por significantes. Então, não teria esses significantes que nos extraviaria, tiraria por meio de substituições, mas, ao contrário, diz Colette Soler, uma subtração no real, que é o objeto. Então, me parece que o objeto X, o objeto A, eu fico pensando, quando fala seu efeito de subtração no real, que é o objeto,
no sentido de que angústia, sendo um afeto, e não nos extraviando por substituições, ela teria uma dimensão de subtrair, me remete a tirar ou diminuir, algo que se localiza na ordem ou no registro do real, e que é o objeto. Então, que esse objeto estaria no âmbito do real. E como no âmbito do real não conseguimos simbolizar, acho que teria uma dimensão máxima de uma sensação, de uma emoção, de um afeto, né? Por isso. Mas, enfim. Vou seguir então aqui e a gente vai lidando com as nossas faltas. A teoria propriamente lacaniana dos afetos começa aí. Começa, mas não termina aí. E além disso, no fim das contas, sua angústia não é exatamente o que ela representava para Freud, a saber, essencialmente angústia da castração ou de seus homólogos. Ademais, à medida que Lacan remaneja seu conceito de inconsciente, ele põe em evidência outros afetos que revelam ali onde os significantes renunciam. Aí ela faz uma referência a um livro dela, do Lacan, O Consciente Reinventado. Vou botar aqui. Tá. Tese inaudita para alguém que supostamente é um estruturalista da linguagem, além de ser desconhecida pelo texto freudiano. Então, qual a tese? Por evidência, outros afetos que revelam onde os significantes renunciam. Então, que se mostram na medida em que os significantes somem, né? Me parece isso. Esse caminhamento, de certo, não segue uma linha reta, mas culmina com um seminário mais ainda na clarificação dos limites daquilo que pode ser alcançado na estrutura da linguagem e numa retificação do conceito de inconsciente, suas manifestações de afetos e sua função para o falacer, para l'être. O desafio é considerável, pois nesse trajeto o fim da análise nunca deixou de estar na berlinda. O diálogo com o veredito freudiano sobre a análise interminável continua em surdina. No entanto, preciso, não há oposição entre a clínica do significante e a do afeto, o que às vezes foi oposto como intelecto e vivência. Isso é um absurdo, pois o significante afeta e o afeto é determinado apenas pelo significante. Não sei se vocês concordam, para mim não faz sentido, não vejo como fazer sentido, a depender de como se concebe, então, o significante. No sentido freudiano de afeto e palavra, afeto e representação, não faz muito sentido, né? Mas, enfim, vamos ler, vamos continuar, mas isso é absurdo, pois o significante afeta e o afeto é determinado apenas pelo significante. Para aquele que é afetado, o afeto é certamente uma obviedade, mas não é jamais, contudo, da ordem de um dado apreensível. Há uma indeterminação da chamada vivência. É algo que experiencia e, ao mesmo tempo, é muito difícil de identificar. É totalmente o oposto do significante, o qual, por sua vez, é discreto, isolável e transmissível, ao passo que o afeto é muitas vezes informe, indizível e, ademais, muito pessoal. Tentar dizê-lo é precisamente tentar colocá-lo numa forma significante, elaborá-lo de certa forma. Verifica-se isso toda vez que se tenta expressar, como disse, seus sentimentos. Só que isso entra num impasse, porque se você for levar isso literalmente, isso inviabiliza o próprio afeto de angústia, enquanto afeto que não está por meio de palavras, né? Eu entendo é um comentário que eu vou fazer, eu entendo a relação de colocar o significante muito estreito aos afetos, mas eu acho que também pode soar problemático você elidir, você fazer desaparecer a distinção, falando que o significante afeta.
No sentido, sim, o significante é um representante que carrega afetos, né? Emoções, sentimentos, isso é inegável. E a gente vai reconhecer nossos afetos por meio de palavras significantes. Também, isso faz sentido. Só que não é uma equiparação total, né? Há encontros e desencontros. A próprio afeto de angústia vai nesse sentido. Então, de fato, acho que tem essa dificuldade que a Colette Soler aponta, mas eu acho que também eu teria um pouco mais de cautela de afirmar tão chapadamente assim que o significante afeta, né? Enfim, de alguma forma sim, mas de uma outra forma não. Então, eu acho que não é só o significante que afeta, né? Porque a gente está. Porque qual é o meu ponto? Uma questão de uma leitura minha. E eu tenho visto, sobretudo na departamento de psicologia da USP, por motivos muito diferentes. As pesquisas lá estão voltando a trazer essa dinâmica do corpo. Por quê? Se você coloca tudo no nível da linguagem, né, parece que o corpo não está em jogo, não está implicado, né? E aí é um corpo abstrato, não é um corpo real, inclusive étnico, com vivências, com todos os atravessamentos sociais, enfim, tem várias consequências disso, pensando clínica, pensando em escuta. E a minha questão é de não sumir, não elidir esse corpo que é afetado. E aí, por isso que colocar tudo na conta do significante, inclusive quando se fala de afetos, eu acho complicado. Vou dar um exemplo: a transferência. Quantas coisas ocorrem na transferência, pelo menos no sentido freudiano, né? De vínculo transferencial, que é da ordem afetiva que a gente não encontrou ainda palavras. Já está ocorrendo, já está operando, só que eu não destaquei enquanto um significante, enquanto uma palavra. Então é um pouco isso, né? Então, os significantes afetam, sim, porque eles transmitem, eles são meio que o trem dos afetos, né? Como faz a locomotiva dos afetos de alguma forma. Mas eu destacaria que não só com significantes. A gente é afetado mesmo além e aquém do significante, além e aquém da linguagem, né? Lógico que a gente, o nosso corpo é mediado pela linguagem, mas tem algo que escapa, e esse algo que escapa também afeta. Então é um pouco isso. A gente não reduziu tudo do corpo à mera linguagem, ainda que é por meio da linguagem que o nosso corpo se organiza, né? Então eu acho que lidar com essa tensão, eu acho mais interessante, mais produtivo para ambos os lados do que reduzir. Tudo é afeto ou tudo é linguagem. Tudo é corpo, tudo é psíquico, né? Enfim. Mas é uma leitura minha. Vocês podem não concordar, enfim, mas eu acho, eu destacaria essa leitura que eu pelo menos tenho. E aí diz que é algo que se experiencia e difícil de identificar. O oposto do significante, que é discreto, isolável e transmissível, ao passo que o afeto é muitas vezes informe, dizível e ademais muito pessoal. Tentar dizê-lo é precisamente tentar colocá-lo numa forma significante, elaborá-lo de certa forma. Verifica-se isso toda vez que se tenta expressar, como se diz, seus sentimentos. Isso só pode ser feito com as palavras de que dispomos, que são as palavras do grande outro, do discurso que já está ali. E quando um vago mal-estar é nomeado, é sempre um alívio. Para dizer isso com ênfase, sem o grande outro, não se saberia o que sente. Talvez seja preciso dizer mais. O discurso, ao nomear os afetos, os fabrica, os isola na indeterminação da experiência vivida. Faz isso, primeiro, unindo-os a representações do imaginário do corpo, criando todo um gestual do afeto, o qual nos permite dizer, por exemplo, estou sufocado, desisto, estou de mãos atadas, para significar o irrepresentável. E já não foi dito que ninguém jamais se apaixonaria se não tivesse ouvido falar em amor? Os antropólogos do século passado vieram em socorro a essa tese. Quanto à La Língua, deixa eu ver aqui,
No original, a língua, optamos por la língua, a preferência da homofonia que Lacan faz no la langue, la lação, la língua e la lação. Aqui. Quanto à la língua, que é um conceito, enfim, não sei se vocês fazem ideia, mas bem por alto, eu não entendo muito, mas ela seria a definição de inconsciente do Lacan no último ensino vai definir o inconsciente como uma elucubração de saber da la langue, ou da la língua, que seria não a língua materna propriamente, mas essa língua antes da própria língua, no sentido de língua materna, antes da língua materna, no sentido inclusive das dimensões dos sussurros, dos barulhos, dessa dimensão antes do próprio da língua enquanto significante, enquanto palavra, né? Antes dessa articulação de sentido, em certas dimensões fonéticas próprias, né? E do que isso produz de efeitos num ser falante nos primeiros contatos com a língua. Alguma coisa dessa ordem, depois a gente pode ver melhor isso, mas até onde eu li e ouvi falar sobre, era um pouco essa perspectiva. Quanto à La Língua, ela lança mão de todos os artifícios para inspecionar os afetos, produzindo essas constelações lexicais que permitem dizer, por exemplo, quando está com humor saturnino, que você está triste, mas também muito cansado, abatido, desanimado, desesperado, aflito, sombrio, moroso, ermo, agoniado, desgostoso, melancólico, choroso, arisco, deprimido, etc. Os poetas estão muitas vezes na origem desses deslizes de vocabulário. Quanto ao Lacan, quando ele escolhe um deles, é sempre intencionalmente. Não é questão, portanto, de retornar a uma clínica do afeto que teria faltado. Pelo contrário, trata-se de detalhar o que, do inconsciente, da linguagem e do discurso, determina os afetos no duplo sentido de produzi-los e especificá-los, o que é muito necessário se quisermos ter chance de mudá-los. O Saudade acho que é um exemplo de como a gente pensa afastado da noção de falta, né? Ausência, né? Acho que tem mas eu acho que faz muito sentido no principal, começo que você falou, eu estava pensando aqui, de fato, existem milhões de enredamentos da vida feitas pelo discurso, né? Ou seja, mediação, discurso e linguagem, ou seja, linguagem não apenas língua, estou pensando em linguagem numa chave bem mais ampla, na qual se estrutura as coisas, e a gente toma de empréstimo, e aí esse discurso do grande outro que nós fazemos uso para tudo, para fazer psicanálise, para falar no dia a dia, para absolutamente todas as coisas. Então é um tanto da ordem do inevitável e acho que passa pelo processo que Lacan vai falar da alienação e separação, né? Que a constituição do sujeito passa por esse processo. No sentido a gente nasce já tem uma linguagem que é isso, vai determinar o que são as formas de amor, as dominantes, outras que vão surgindo à margem, enfim, né? Uhum. Então, vejo que faz muito sentido e há um predomínio da linguagem. O que eu não consigo concordar, não sei enfim, se é um não entendimento meu, mas é que tem essas coisas que fogem, que a linguagem não cobre totalmente, e quando você afirma que tudo é linguagem, tudo está coberto pela linguagem, isso significa que, então, o próprio imaginário que ela traz é coberto pela linguagem, mas também não é coberto pela linguagem imediatamente, né? Então, tem esse processo e, digamos, tem uma certa intersecção entre o que dá do imaginário é coberto pela linguagem, em especial uma linguagem simbólica, e aquilo que não, aquilo que fica desprovido de linguagens, de formas de representação. Eu acho que
trata disso, representar algo que a gente não sabe direito o que é. Então, a gente pode sentir algo que a gente pode nomear pelo discurso do outro de várias formas, mas aquele estado gerado em nós, com todas as referências e valorações afetivas significantes, mas esse estado, ele existe, né? Ainda que os significantes usados para isso sejam os dados pelo discurso do outro. Então, não, eu acho que a ideia seria, na minha visão, não ter uma lei, não fazer uma, não sei, fazer uma clínica, não vou tão longe, mas eu acho que é não fazer uma leitura da pureza. Nem o significante puro, nem o afeto puro. Eu acho que a questão é a impureza. A vida é essa impureza, essa mistura. Nós somos corpo e mente, nós somos físico e psíquico. E eu acho que separar um e outro, uma linguagem aonde cubra totalmente os afetos, não há nada que escape da linguagem na dimensão do afeto, eu acho que é poder recair no intelectualismo mesmo, numa dimensão que é meramente linguagem, né? Então, eu acho que conservar um elemento negativo do que a linguagem não dá conta é algo importante que me parece que comparece no próprio Lacan, com uma noção de angústia, por exemplo, né? Aquilo que eu não cubro totalmente, a própria noção do real, aquilo que a linguagem não dá conta, é um artifício de linguagem, ironicamente, mas para apontar o que a linguagem não dá conta, não pega totalmente. Então, acho que eu vejo, a leitura que eu faço é, considerando os marcos lacanianos, não faz sentido querer cobrir totalmente, pela linguagem, cobrir totalmente o mundo. Ainda aquela molde a pontos cegos. Tudo que é grandioso, ele é grande, mas ele não vê as frestas, não vê o detalhe, tem aquela coisa que escapa, e ânsia, no fundo, né? Tem algo que não tá, que a linguagem não... Ela, mediando a nossa vida, ainda assim escapa a linguagem, né? Ou não foi colonizado pela linguagem, um pouco isso, né? E talvez essa seja a dificuldade de descrever com linguagem algo que a gente está sentindo e não tem muito palavras, né? A linguagem não está dando conta, e aí talvez entraria um pouco da invenção. Mas eu acho que ela foi sutil, a articulação dela é interessante, eu só me reservo esse direito de relativizar ou de repensar essa cisão, ou essa cobertura, no sentido da linguagem cobre tudo que é da ordem do afeto. Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Tem uma coisa em mente, que é uma fala do Safatli, que eu gosto muito, assim embaixo, que ele vai falar que a psicanálise é uma gramática dos afetos, né? Eu já usei essa frase algumas vezes, eu gosto muito dessa ideia, e me veio uma coisa, um exemplo, digamos assim, na medida em que a gente está colonizado por certa gramática em relação aos afetos, amor é isso, ser homem é isso, etc. e tal, eu acho que a gente tem um certo limite do que a gente vislumbra, inclusive no imaginário, de imaginar como possibilidade. Na medida em que a gente começa a criar linguagem, criar língua, criar dialetos, criar novas palavras, para uma nova forma de estar no mundo, e acho que essa é, em grande medida, os movimentos identitários, com todas as críticas e problemas, mas acho que tem esse lado muito interessante de colocar, por dialetos, por gírias, por diversas formas, colocar formas diferentes de estar no mundo que antes não se colocavam, não se aceitavam, não era nem no horizonte do possível, e eu acho que o afeto, enquanto sentimento, vai cavando, tentando encontrar linguagem e criar linguagem para isso, e isso vai fazendo com que a gente consiga ter novos horizontes de formas de vidas, novas existências, que aí eu acho que é um entrelaçamento interessante entre afeto e significante, né? No sentido de pensar a sua imbricação, se for pensar a ideia de cadeia, como elos, né? Ou se for pensar a banda de Moebius, se a gente for pensar no processo de um vínculo, de uma entremeação, né, entre um e outro, que aí eu acho que isso passa a ser interessante, como que a linguagem percorre um afeto que estava fora da linguagem, não estava aceito, ou seja, a linguagem que se tinha
por exemplo, para pessoa, para travestis e comunidade LGBTQ, acho que é Pajubá, enfim, como uma língua, uma forma de se expressar, uma forma de estar no mundo, eu acho que isso é um exemplo interessante de como que, por algo que é da ordem dos afetos, que estava colonizado por uma certa gramática, por uma certa linguagem, mas não dava conta e não conseguia nomear um certo estado de espírito, um certo estado psíquico, vai criando-se língua, se introduzindo na linguagem para tentar dar um outro sentido, e como que isso permite novas formas de estar no mundo. Quando o Safatli fala que a psicanálise é uma gramática dos afetos, eu vejo um pouco por aí a possibilidade de nomear novos afetos, no que isso permite que a gente também vislumbre novos horizontes, novas formas de existência. Né? Não sei se faz sentido, mas me veio essa... Eu achei interessante que eu consegui dar uma materialidade a essa dimensão negativa, dessa negatividade do afeto, enquanto que ainda que mediado, enredado na linguagem, tem algo que escapa, né? Então, acho que isso é interessante. E a articulação de ambos. Porque é isso, sem palavras, você não consegue... Nem a palavra afeto é uma palavra, você não consegue dar expressão para um estado do corpo. Então, é impossível agora falar que é só significante, lembrando que tem toda uma discussão também o que é significante. Por exemplo, na clínica, toda palavra é significante ou toda palavra se eleva à condição de significante? Então, até por isso, eu acho que essa conversa, esse nosso comentário, nossas dúvidas e a gente se perder também nisso, eu acho que é interessante para a gente aquilatar, dar a devida medida das coisas, né? Por exemplo, uma agressão física, um soco, isso não é um discurso, isso é um ato. E esse ato, por si só, gera, lógico que mediado pela linguagem, diversas representações do que isso significa. Mas sim, eu acho que na maior parte das vezes é isso, é com linguagem, e o ato também é lido com linguagem, né? Mas acho que tem uma diferença para, por exemplo, uma agressão a uma mulher e falar que aquilo é um discurso. Não, aquilo não é um discurso, aquilo é um ato, por exemplo. Eu acho que cabe essa diferença, que também vai ser lida por linguagem, né? Que é como, para ler você precisa de linguagem, é o pressuposto. Mas que sim, acho que na maior parte das vezes o que ocorre é esse processo que você descreveu muito bem, de emprestar significantes, e vai depender tanto da coisa que está afetando e da pessoa que recebe, que está sendo afetada. Como vai ser afetado não dá para saber, porque pode afetar a mesma pessoa de formas diferentes, em momentos diferentes, enfim. Mas eu ainda penso um pouco no caso do ato. Às vezes, alguns atos eles não são mediados dessa forma por linguagem de fala, né? E às vezes uma agressão, acho que é o exemplo mais explícito, gera afetos, gera sensações. Não dá para dizer que é vazio de linguagem. Não, não é. Porque nós temos as nossas representações de bom, de ruim. Ah, bateu, que legal. Bateu, nossa, que horrível, sabe? Então, tem as nossas valorações que se dão por significantes, por palavras, mas, ainda assim, acho que opera de uma outra forma que não na ordem da enunciação. Que acho que o ato, ele é o para além do discurso. Sim. E aí, pensar o ato falho, o ato analítico, o ato, em geral, a ideia de ato como ação, né? Eu acho que ele tem um outro enquadre. Até para pensar o ato analítico como psicanalista, que o Lacan fala, ele vai pensar muito essa palavra ato com uma distinção. Mas eu acho que faz sentido.